Olá, olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para quem for assistir ao vivo, para quem for assistir gravado essa live, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema, mais uma vez, novamente é sobre as feridas da rejeição. É um tema muito importante, muito sério e muito necessário. Só que existem vários contextos para a gente olhar para as feridas da rejeição, né? E o que me faz eu novamente falar sobre as feridas da rejeição é porque eu tenho observado em meus atendimentos nos últimos tempos muitas pessoas que viveram experiências de rejeição na infância ainda em ressonância com essas feridas, ou seja, essas feridas ainda impactando negativamente na vida das pessoas de alguma forma. Então, o que eu trago hoje aqui é um pouquinho de luz à consciência para que a gente possa entender esses mecanismos ocultos, muitas vezes, que não estão visíveis, que estão até inconscientes, ok? E assim fica mais fácil a gente poder lidar com as nossas dificuldades. Quanto menos a gente conhece das nossas dificuldades e entende o que está acontecendo no nosso interior, menos a gente sabe lidar. Quanto mais a gente aprende e sabe o que está acontecendo ali, né? Quanto mais a gente consegue olhar de frente para as nossas dificuldades, mais a gente consegue enfrentar. Gente, vamos começar primeiro entendendo o que é, então, de forma didática, rejeição. Simples assim, porque num primeiro momento a gente pode fazer um bicho de 7 cabeças, cada pessoa tem uma relação com esse entendimento do que seja a rejeição. Algumas pessoas caracterizam rejeição como algo traumático muito forte, muito pesado lá na infância, e não precisa ser feridas muito duras, traumáticas para caracterizar como uma rejeição, tá? É bem o contrário. Às vezes, das formas mais disfarçadas, nós estamos espiando as feridas da rejeição sem perceber, tá? Então, o que é rejeição? Rejeição é o contrário de aceitação, ok? A aceitação, ok, estou aceitando alguma coisa. Não aceito, estou rejeitando. E nós estamos o tempo todo nas nossas vidas rejeitando e aceitando coisas e pessoas, e situações, e questões, e inclusive a nós mesmos. O tempo todo nós estamos escolhendo, sem perceber, ok? Isso é ponto pacífico. Então, assim, entendendo que rejeição é simplesmente uma pessoa que não me aceitou, ou que não aceitou o meu jeito, ou que não gostou do meu jeito, já está caracterizado. E eu trago hoje aqui uma história. Quando há um tempo atrás, eu contava essa história para mim mesma, para poder entender, e tinha uma certa dor nessa história. E depois o tempo foi passando, quanto mais curada eu fui ficando, hoje eu conto com alegria, porque eu consigo olhar sorrindo e achando até graça, com bom humor. Essa é a prova de que está tudo curado ali, tá? Pode ser que outras questões surjam, mas não dessa história. Então, vou contar para vocês um trechinho de uma experiência de rejeição que não parece assim tão traumática, mas que foi o suficiente para impactar negativamente na minha vida. Então, assim, ó, eu nasci numa família de produtores rurais. Pessoas que mexem com a terra, que mexem com plantação, que mexem com criação de gado, essas coisas assim. Que moram no interior, cresci no interior do Rio Grande do Sul, né? Foi lá onde eu nasci. E para quem sabe e conhece um pouquinho das características dos nossos estados aí pelo Brasil afora, sabe que lá nessa região, no Rio Grande do Sul, as pessoas elas têm uma tradição, né? Elas têm uma tradição com a sua região, tradições regionais. Essa tradição, ela normalmente implica em comemorar os festejos,
do Dia do Gaúcho, no mês de setembro, naquela última semana de setembro, 20 de setembro em diante, tem muitas festividades. Eu, como sendo primogênita, aí pelos meus 6 anos de idade, mais ou menos, que é como eu lembro, minha mãe comprou um vestido para mim, um vestido daquelas meninas todas prendadas, né? Aqueles vestidos rodados, que é o vestido que se chama de prenda, para comemorar essas festividades, porque eles gostavam muito. Eles adoravam e adoram até hoje todas as festividades do estado. Comemorações do Dia do Gaúcho, festividades, folclore, aqueles encontros, músicas gaúchas. Eles só vivem este universo. E essa é a vida deles. E o que um pai faz quando ele quer passar para os filhos aquilo que ele gosta? Ensina a gostar. Então, a ideia de comprar um vestido e colocar em mim para participar das aulas e dos festejos e dos encontros que iam ter ali naquelas festividades era uma ideia de coração de, ok, vou fazer minha filha participar disso, né? O que acontecia quando eles colocavam um vestido em mim? Eu entrava numa birra só, numa teimosia, criava confusão, ficava brava. Olha, dava um show, porque eu não gostava daquele tipo de vestido. Eu não gostava de me sentir daquele jeito. Eu não gostava daquelas músicas, eu não gostava daquelas danças, daquelas festividades. Então, claro, o que uma criança com 6 anos faz? Aceita e vai, só que sempre com muita briga, com muita confusão. Tá? Primeiro ano, ok, tudo certo. Segundo ano, mesma coisa. 7 anos, vamos lá, colocar vestido, levar para as festividades, para os encontros, para as dancinhas, para as apresentações, para os desfiles. O que aconteceu a partir dali? Que eu dava tanto trabalho, eu criava tanta confusão, que eles começaram a repensar a possibilidade de estar me incluindo nesse tipo de festividade. Eles eram jovens, queriam também curtir, aproveitar, era o gosto deles. Então eles começaram a acionar os meus avós maternos para então, quando for época de ir para as festividades, eu ficava nos meus avós. O que aconteceu então? Meus avós já estavam idosos, bem idosos, né? Não davam conta de cuidar de criança, apesar de que eu, nesses casos, quando ficava com eles, era bem pacífica, não dava muito trabalho, né? Eu só não gostava de ser contrariada com algo que fugia da minha essência. Então, ali pelos meus 11, 12 anos, quando eu já comecei a entrar na pré-adolescência, eu comecei a despertar para gostar de músicas rock, músicas new age, calças jeans rasgadas, estilo um pouco alternativo. Comecei a ter amizade com crianças mais estilo hippie, mais alternativas, diferentonas. Era a minha tendência de ser diferente, estava muito difícil fugir à minha natureza. Era a minha natureza clara cada vez mais se confirmando ali em ser a ovelha negra da família. Então eles foram ficando assustados com o meu estilo, e meus avós idosos já, o que eu faço com essa menina? Vamos colocar ela lá no tio dela, tem um tio jovem que recém casou, tem a tia jovem também, que se dão bem com ela, deixamos com eles. Então, quando eles queriam ir para as festividades, eles deixavam no meu tio e na minha tia. E deu super certo. Nossa, deu super certo, porque eles jovens, super modernos, não viam aquilo como um problema, sabiam muito bem lidar comigo, coisa que para os meus pais estava sendo assustador lidar com uma menina alternativa, que não gostava das músicas que eles gostavam, não gostavam dos festejos que eles gostavam, que fazia uma confusão, criavam uma birra, Era muito complicado. Então eles se sentiram no céu. Meu Deus, olha, agora a gente tem um lugar aí bem seguro para deixá-la. Só que foi passando o tempo e já não era mais só algumas horas, já era um final de semana. Passou mais um tempo, já não era mais um final de semana, era as férias todas. Todas as férias de verão eu ficava com eles.
Então, eu praticamente dos meus 12 anos até os meus 16 anos, eu passava as férias nos meus tios. Então, eu estava sempre sendo não incluída, posso dizer assim, não incluída nos programas da família, porque eu não me encaixava. E eu não fazia questão de me encaixar, porque eu criava confusão. Eles não sabiam lidar com isso, os meus tios conseguiram, ok, tá tudo certo, a gente dá conta, me abraçaram, me acolheram e eu achei o máximo, o máximo. Só que passou mais um tempo e eu comecei a amadurecer, 17, 18 anos, e comecei a olhar para tudo aquilo com um olhar diferente. O que estava ali se retratando, o que estava ali se configurando? Estou sendo excluída, porque eu não sou aceita do jeito que eu sou. Se eu não sou aceita do jeito que eu sou rejeitada. Se eu sou rejeitada, não sou mais uma pessoa bem querida, bem recebida. Já é assim um custo eles se integrarem comigo e eu com eles. E, gente, eu não vou esticar a história, encerro aqui. Eu trouxe essa história hoje só para configurar o que é uma experiência de rejeição. Então, a partir daquela ótica, eu comecei a o quê? O que uma pessoa faz quando ela sente claramente nela que na interpretação dela ela foi rejeitada? Desenvolve uma série de limitações, de bloqueios, de dificuldades para desenvolver algumas áreas da vida. Desenvolve algumas feridas que na interpretação dela é ok, é uma rejeição. Na interpretação dos meus pais, não. Simplesmente eles estavam muito assustados e não sabiam lidar comigo. E como eles não sabiam lidar comigo, eles pediram ajuda. É claro que hoje, gente, o que um pai e uma mãe, quando eles têm uma criança diferentona ou um pouco mais criativa, explosiva ou expansiva, eles vão procurar ajuda terapêutica, vão procurar uma psicóloga, vão procurar uma pessoa que tenha experiência com pedagogia e psicologia, principalmente de criança, de pré-adolescentes. Na minha época não era assim. Na minha época não era assim, não tinha essas opções. Era como dava, ainda mais no interior. Ainda mais com pessoas simples, convencionais, como eram os meus pais. Porque ambos os dois foram filhos obedientes, filhos que não questionavam, filhos que aceitaram tudo que vinha, nem que para isso eles guardaram as feridas deles lá no fundo do coração e talvez até hoje não lidaram com essas feridas. E o convite aqui hoje é para que vocês possam olhar para tudo que aconteceu e ao menor sinal de na história, lá na infância, ter acontecido alguma coisa que não foi bem do jeito que era para ser, acolha, olhe com amor para a sua história e para a história dos seus pais. Só que enquanto a gente está dentro da ferida, na reclamação, na reivindicação, a gente não percebe que tem uma outra ótica, tem um outro ângulo, que a história tem uma outra visão para ser enxergada, sentida e curada, que precisa ali ser ressignificada. Hoje eu olho e sei que enquanto a gente não olha com amor e acolhe a nossa história, inclusive a história e as dificuldades deles, embora eu sei que cada pessoa tem uma história, às vezes tem histórias mais difíceis, mais traumáticas, e aqui não, longe de mim, invalidar a dor das pessoas, invalidar a dor de vocês, longe de mim. Cada pessoa tem uma dor, às vezes a pessoa é mais sensível, demora mais para ressignificar. O que eu quero dizer é que não existe outro caminho senão acolher a dor, acolher a história e acolher inclusive a percepção de uma nova ótica da história dos pais. Então, o que acontece? A gente começa então a partir dessa interpretação de rejeição, desenvolver mecanismos de defesa. Tá? Quais são esses mecanismos de defesa que a gente desenvolve? Quando a gente vai se relacionar, a gente leva uma energia de carência, uma energia de que a gente acostuma a sempre ser aquela boazinha que está buscando agradar para ser aceita, para ser aprovada. Então a gente está sempre ali buscando
validação. E então a gente vai se relacionar tanto nos relacionamentos sociais, principalmente nos afetivos, sempre dando demais, entregando demais, fazendo demais. A outra pessoa não dá conta de retribuir. Por quê? Porque um relacionamento entre adultos precisa ter equilíbrio no dar e receber. Tá? Quando não tem equilíbrio, a outra pessoa não dá conta de entregar na mesma proporção e ela se retira. Então ela vai embora. Amizades se desfazem, relacionamentos afetivos também se desfazem, porque às vezes a pessoa sente um peso muito grande, ela não dá conta e ela vai embora, só isso. As pessoas ainda estão nessa energia da dor, da ferida, não percebem que tem ali uma criancinha dentro delas, feridinha, buscando por aprovação o tempo todo, aceitação. Está o tempo todo ali em ressonância com aquela energia do que faltou, porque daí a ressonância faz a gente prestar atenção, dar foco para aquilo que faltou e não para aquilo que tem. Tá? Essa é a ressonância. Nós estamos na ressonância energética da ferida. Nós não direcionamos o olhar para o novo, nós direcionamos o olhar para o passado, para aquilo que faltou. Nessa energia a gente vai para a vida adulta se relacionar e as coisas não funcionam. Outro aspecto também são aquelas pessoas que vão para os relacionamentos exigindo demais. Exige demais, cobra demais. Está sempre pedindo alguma coisa para o outro. O outro não vai dar conta de atender essas demandas, porque a pessoa está ali claramente buscando o pai e mãe, ou pai ou mãe, o tempo todo. A pessoa também não vai dar conta e desiste, tenta, até que vai embora, né? Vai embora. A pessoa desiste. É assim que as coisas acontecem na vida adulta. Por conta dessas carências, a gente não consegue ter um relacionamento equilibrado. Ou damos de mais ou damos de menos. Se damos demais, assustamos. Se damos de menos e só cobramos, também assustamos as pessoas. Tá? Porque a gente está na ressonância da ferida da rejeição. Ou das feridas da rejeição. Que um dia a gente sentiu que não foi aceita, não foi aprovada, não foi incluída. E a partir daquela ótica a gente precisa, porque é a necessidade básica do ser humano, na infância é a inclusão. Então a gente está presa lá atrás nessa ferida e vai para a vida adulta presa nessa ferida e continua buscando essa inclusão. E a gente não percebe que essa busca incessante aqui dentro do coração é uma ressonância com a criancinha que nós fomos, tá? Outra experiência, gente, que também aconteceu comigo e que acontece direto nos meus atendimentos que eu vejo. A pessoa que está com a energia em ressonância com as feridas da infância, daquilo que ela entendeu como rejeição, vocês acreditam que para essa pessoa é fácil ou é difícil prosperar? Ela consegue prosperar? Para prosperar, precisamos estar com o foco na abundância. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos ser abundantes. Precisamos nos alinhar com a fonte de vida. Nos sentirmos parte do universo. Sentirmos incluídas em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Nessa vida, no universo, na família, no caminho que você buscou hoje, se tem uma família que você escolheu, que de repente está vivendo um relacionamento afetivo, já casou, já construiu uma família, é sentir inclusão o tempo todo. Tá? Se a gente está com a energia no foco daquilo que nos faltou, nós estamos com a energia no foco, com a energia no foco da escassez. Me faltou afeto, me faltou proteção, me faltou atenção, me faltou talvez segurança, né? Como que fica isso? Então,
se faltou tanta coisa assim, eu passo a vibrar na insegurança, vibrar no medo. Se eu estou vibrando na insegurança e no medo, como que eu vou me sentir abundante? Como que eu vou me alinhar com o universo? Como que eu vou me sentir capacitada a dar conta dos meus objetivos, das minhas metas, sejam eles profissionais, sejam eles, às vezes, de construção de vida, né? Qual é a meta? Eu quero construir uma família, tá? Como que eu vou me sentir abundante para construir uma família se eu estou vibrando na ferida da rejeição, porque me faltou muita coisa? Será que eu vou ter afeto para dar para a pessoa? Será que eu vou ter segurança para dar para a pessoa? Para construir uma família com alguém, para ter um parceiro, uma parceira e se aliar? Porque é uma construção de vida, né? Uma vida a dois é uma construção a dois. De repente, se você não está vibrando nessa abundância, você já vai entrar no relacionamento não se sentindo inteiro, inteira. Então, está sempre ali vibrando na escassez do que faltou. Aí, automaticamente, você não consegue construir um relacionamento e daí também não consegue prosperar. Não consegue prosperar neste relacionamento, que vejam só, sem fazer confusão, prosperar, quando eu falo prosperar, não é só ganhar dinheiro, não é só se dar bem profissionalmente, não é só se dar bem na sua carreira profissional. Prosperar é aquela construção de vida que você idealizou, que você batalha para conquistar, acontecer. De repente, muitas pessoas, às vezes, não têm como objetivo de vida crescimento profissional. Tá? Às vezes, a pessoa tem como objetivo de vida a construção de uma família. Ela coloca todo o foco em conhecer alguém, construir uma família e, a partir dali, talvez criar um negócio juntos, prosperar. Mas o objetivo principal é a construção de uma família. Tá? Como que a pessoa vai se sentir equilibrada, fluida, se ela tem feridas da rejeição? Fica difícil, tá, gente? Fica bem difícil. Então, como que ela vai prosperar profissionalmente, financeiramente, se ela tem dentro dela os vazios, se ela tem dentro dela inseguranças, medos, né? Tem ali as cobranças internas. Fica bem difícil, bem difícil. Acho que eu falei demais aqui, né? Eu quero convidar vocês para a gente fazer um exercício da EFT, um exercício de uma vivência sistêmica, tá, gente? Sistêmica, porque a EFT que eu faço, não sei se vocês já perceberam, de um tempo para cá, ela não é mais uma EFT convencional. Ela é uma EFT sistêmica. EFT é a técnica de liberdade emocional, é essa técnica energética que eu divulgo já há mais de, talvez 6 anos, por aí, né, que eu divulgo tanto no canal do YouTube, no Instagram, no meu trabalho, nos meus atendimentos. É uma técnica de limpeza emocional que nos ajuda muito. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a inserir frases e palavras de cura sistêmica. Por isso que eu falo hoje, a EFT ela não é mais só convencional, ela é sistêmica. Aqui eu conduzo, né? Aqui eu conduzo, porque eu sei que tem muitos colegas que ainda trabalham só com a EFT convencional. Importante é que vocês levem esse ensinamento hoje, levem essa reflexão hoje, de que trabalhar feridas da rejeição para se sentir próspera, abundante, para ter relacionamentos saudáveis, para entrar na sintonia energética de uma frequência que seja favorável para o crescimento e para a evolução, é uma necessidade, tá? É uma necessidade. Por quê? Porque quando a gente vê que as nossas metas, objetivos, nossa vida começa a entrar em ciclos repetitivos de sofrimentos, nós nos frustramos. Se nós nos frustramos, quando a gente vive frustrações por muito tempo, essas frustrações, quando a gente não consegue lidar com elas, inclusive podem adoecer. Tá? Porque a gente entra numa negatividade, numa tristeza, ou na reclamação, ou a gente vai para um lugar de menos-valia,
de não saber se priorizar, não saber se dar importância, né? A gente entra num lugar de, às vezes, aleatório, aí eu sempre falo, a gente fica num vácuo, enquanto a gente não encontra os motivos do porquê que a gente está repetindo padrões, que a gente está em ciclos repetitivos. Então, um dos aspectos é trabalhar feridas da rejeição. Trabalhou feridas da rejeição, conseguiu ressignificar, conseguiu, aprendeu a tomar no coração pai, mãe, consegue lidar energeticamente com a criança ferida, com as feridas que você ainda vai encontrar pela frente, que talvez nem está consciente, já é um caminho de luz que começa a surgir, tá? E outra coisa, assim que você começa a entrar em contato com a sua criança e ter um relacionamento com ela, você vai começar a liberar as memórias do inconsciente. Tem muita coisa que você guardava, porque o inconsciente ele guarda para nos proteger. Ele faz isso de propósito, tá? É proposital. É de caso pensado. Ele não libera tantas informações porque ele acha que a gente não vai dar conta, que a gente não vai saber lidar. Então é de caso pensado. Você tendo contato com a sua criança, você tendo uma relação com a sua criança, ela vai cada vez mais trazer informações do passado que vão ajudar você na ressignificação, que vão ajudar você na sua sintonia, eu diria assim, sintonia, porque um trabalho de ressignificação de feridas da rejeição e de inclusão da criança, tá? É um trabalho de sintonia com você mesmo. E a gente daí acolhe essa criancinha, pega ela no colo, cuida e faz ela fazer parte do nosso dia a dia. Aí então, o que ela traz de retorno para as nossas vidas? Coragem, motivação, força, né? Amor próprio que sobe, prioridade, a gente aprende a se priorizar. A gente renova os nossos objetivos, projeto de vida, coisas que antes a gente sentia que não tinha capacidade, a gente agora acha que tem, que dá conta sim, que é possível sim. A gente não se sente mais sozinhas, principalmente, tá? Principalmente. Então, vamos fazer o exercício, gente? Vamos fazer uma vivência para acolher a nossa criança, para olhar para essa energia de menos-valia, de autossabotagem, de escassez, de se sentir menos, às vezes, que não vou dar conta, não se sentir merecedores, mesmo que inconscientemente. A prova de que nós não nos sentimos merecedores é a autossabotagem. A autossabotagem ela vem para desbancar. Quando a gente diz, não, mas eu me sinto merecedor, sim, eu me sinto merecedora, e daí a pessoa se sabota. Aí está provando que não é bem assim. Vamos lá? A gente vai fazer um exercício para se conectar com as feridas, a energia que está aí dentro de rejeição. Inconsciente e consciente, se em algum momento vocês sentiram que o coração apertou, que a solidão bateu, que a insegurança está sendo mais forte do que qualquer coisa, que os medos estão tomando conta, que vocês em algum momento estão buscando ainda aprovação, não estão acreditando no potencial de vocês, porque é quando a gente peca com a prosperidade. Seja o que cada um esteja vivendo, olhem para essa energia. Cada um tem dificuldades num aspecto da vida. Cada um passou por situações diferentes. Eu não vou conseguir fazer um exercício onde o coletivo, que a gente está fazendo em grupo agora, onde eu possa falar do problema individual de cada um. A forma que eu vou abordar esse exercício é pedindo para que cada um coloque o foco agora na sua dificuldade em relação a não conseguir se sentir abundante, a não conseguir se sentir totalmente integrada. Integrada na vida, na natureza, aceita, validada, tá?
É tudo que é o contrário da aceitação. Eu me aceito, mas eu não prospero. Então eu não estou me aceitando tanto assim. Eu me aceito, mas acho que eu não sou capaz de prosperar. Também tem coisas aí. Eu me aceito, mas não consigo me relacionar. Olhe para a rejeição aí, porque está se sentindo pela metade, se não está se sentindo inteira, não consegue se amar, então não consegue se relacionar, porque não tem energia transbordando. A gente precisa se sentir inteiros para contribuir com a vida de alguém. Só assim a gente se relaciona de forma saudável. Então, tudo o que está acontecendo de dificuldades tem uma energia de rejeição aí. Tá? Então eu vou pedir agora que vocês sentem-se confortavelmente, com a coluna ereta. Respirem fundo. Foquem agora nessa energia aí que vocês estão sentindo, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua história, dentro das suas dificuldades, daquilo que se tornou um ciclo. E que por mais que às vezes vocês consigam fazer algumas mudanças, trazer algumas ressignificações, mas de repente não dura muito, volta lá para o mesmo ponto inicial, tá? Cada um respire fundo então e olhe. Mesmo que consciente ou inconsciente, exista agora ferida de rejeição no coração, na alma, em alguma experiência vivida do passado na infância que não está aparente, que não está claro, que talvez não foi nem bem interpretado. Não foi interpretado no passado e ainda não foi interpretado no presente. Seja o que estiver acontecendo, tragam agora para o aqui e agora, traga para o hoje, traga para o coração de vocês, em ressonância com esse exercício que nós vamos fazer. O que vocês estão sentindo? Respirando, talvez seja abundância com a prosperidade, com a parte financeira, com a saúde, com relacionamentos. O que está faltando aí? Ok, vamos começar agora, bater no ponto do karatê. Eu vou falar uma frase e vocês repetem. Mesmo que eu ainda esteja presa na energia da rejeição, consciente ou inconscientemente, em ressonância com dores do passado, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu esteja ainda presa na energia da rejeição, de alguma experiência do passado, da infância ou da vida adulta, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu esteja presa na energia da rejeição, eu me aceito profunda e completamente. Soltem os braços, continue deixando a coluna ereta, assim, a respiração solta, e vamos tocar no primeiro ponto dos meridianos. Ainda estou presa na energia da rejeição. Nem sempre isso é aparente. Talvez muitas vezes não é consciente. Quando eu olho para a minha história, eu não lembro de tudo. Principalmente histórias da minha infância.
Eu posso ter vivido, sim, histórias de dor, onde na infância eu não me senti tão aceita assim. Não tenha me sentido tão aprovada. Não tenha me sentido tão incluída. E era muito difícil para mim lidar com essas feridas. Eu procurei me encaixar, mesmo que estivesse doendo. E um dia eu cresci. Eu cresci e talvez tenha esquecido de muitas coisas. Mas a minha energia não esqueceu. A minha energia é a minha assinatura vibracional. Se eu ainda tenho, dentro da minha assinatura vibracional, feridas da rejeição, talvez seja muito difícil eu prosperar, eu mesma ter mais leveza, ter mais equilíbrio, ter mais confiança em mim mesma. Talvez seja muito difícil eu olhar para minha criança e procurar entender como ela deu conta. Será que ela deu conta? Talvez ela ainda precise de ajuda. E eu nem sempre incluo ela na minha vida. Então agora, para as histórias do passado, para as histórias da minha infância, eu me abro a possibilidade de limpar tudo o que foi. Eu me abro a possibilidade de deixar vir para a consciência. E me sinto pronta para enfrentar, me sinto pronta para ressignificar, me sinto pronta para viver em equilíbrio com tudo que foi. Eu acolho a minha história. Eu acolho a minha criança. Eu acolho as minhas feridas. E a partir desse momento, transmuto toda essa dor, mesmo que de forma oculta, e que eu nem tenha consciência, eu transmuto essa dor em pura luz. Coloco agora em direção ao universo a energia de dor, uma grande bola de luz dourada. Jogo essas feridas para transmutar. No meu coração, na minha alma, na minha vida, eu dou um lugar para tudo que foi. E me sinto parte desse universo, abundante como o universo, merecedora de luz, merecedora de paz, merecedora de alegrias, realizações, conquistas, prosperidade, de ter relacionamentos saudáveis, saúde,
e aprender a me priorizar. Eu me abro a essa possibilidade de me sentir incluída, pertencente, um com o universo. E tudo que foi já está transformado. Solte os braços. Se puderem ainda visualizar essa energia indo para o universo e transmutando, continue imaginando. Essa luz transmutando, transmutando. Transmutando tudo que foi do passado e o presente, para que as coisas ganhem uma outra sintonia, uma outra proporção. Se observem, observem o corpo, observem pensamentos, observem sentimentos. Vem uma série de percepções agora, né? Vem agora uma série de interpretações do que vocês viveram aqui. É um exercício básico, gente, não é um exercício muito profundo. Nas sessões terapêuticas a gente consegue ir bem mais a fundo, porque a gente está indo na raiz da história de cada um. As coisas ganham uma proporção um pouco maior, tá? Uma velocidade também maior, porque a gente está falando do caso específico, daí tem outra relação. Aqui a gente fez um exercício em grupo, onde eu procurei ser generalizada, né? Falando coisas que servissem para todos. E a ideia é que tenha encaixado de alguma forma essas palavras na história de cada um e que cada um possa acolher da melhor forma, usar esse exercício da melhor forma. Compartilhem esse exercício com as pessoas que vocês acham que vai ajudar, que vai servir, que vai contribuir. Essa é uma forma de ser prósperos, prósperas. Tá? A energia da troca é ser próspero. Tá? O que a gente está trocando aqui? Conhecimento, libertação. Vocês estão recebendo um pouquinho. A forma de contribuir é ajudando a compartilhar o vídeo, dando like para o canal espalhar esse vídeo para mais pessoas. Ok? Gente, era essa a minha contribuição de hoje. Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, uma reflexão num outro contexto, de uma forma diferente, sobre as feridas da rejeição. A gente pensa que às vezes está tudo ok, está tudo solucionado, e quando a gente olha para a nossa história não é bem assim. Porque senão a gente não se sabotava tanto. Senão a gente não desacreditava tanto no nosso potencial. A gente ousava mais, a gente tinha mais coragem. Tá? A gente fica às vezes encolhidinha lá num canto, fazendo só o mínimo do mínimo, aquilo que não é nem de mais nem de menos, porque a gente duvida do nosso merecimento, do nosso potencial. E por que a gente duvida? Porque existe aí um enrosco. E esses enroscos, na maioria das vezes, é histórias como eu contei a minha. Eu contei a minha aqui, uma história para ajudar e ilustrar. Gente, já chegamos em 1 hora, tá? Gratidão imensa pela presença de cada um, pela energia, pela contribuição, pelas perguntas. Deixo cada um de vocês com um abraço no coração. Gratidão, gratidão e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!